E aí, galera, hoje foi dia de estreia da equipe do Ceará, né? O Ceará jogou diante do Maracanã, primeira partida pelo Campeonato Cearense de 2024 e saiu de campo com um resultado apenas de empate em 1-1. E olha que poderia ter sido pior, viu? Porque durante a partida, quem fez primeiro foi o Maracanã. O Maracanã fez 1-0 e o Ceará teve que empatar o jogo no final. Teve um momento da partida que eu tive a impressão que o Ceará não teria forças para conseguir empatar o jogo. Acabou que houve algumas mudanças na equipe e ficou quem jogou bem desde o começo, que foi o atacante Eric Pulga, e acabou sendo do Pulga a assistência para o gol do Ailon, que tinha entrado no segundo tempo, né? A jogada iniciou com o Paulo Vitor, que entrou no lugar do Matheus Bahia. Matheus Bahia é uma ótima estreia, acho que o melhor do Ceará no jogo, mas sentiu câimbras e saiu. Foi substituído pelo Paulo Vitor, que também entrou muito bem, fez a jogada para que o Eric Pulga de cabeça tocasse a bola e o Ailon acabasse por marcar o gol de empate da equipe do Ceará. Então, 1-1 entre Ceará e Maracanã. Nada boa a estreia da equipe do Ceará, e foi nesse contexto que o técnico Wagner Mancini veio aqui nesse microfone para conceder a sua entrevista coletiva. A primeira pergunta foi sobre mudanças no elenco e ele falou que elas foram necessárias para dar a cara de time que ele, Wagner Mancini, gostaria, a cara do time que ele queria. Então acabou que a mudança foi dentro daquilo que ele queria para a equipe, que ele esperava. Mudança de atletas, né? O Ceará teve 12 contratações, dessas 12, 11 já estavam regularizadas para essa partida, e ainda falta uma regularização só, a do centroavante, né? O Facundo Castro foi o que jogou e o que é centroavante deve ser regularizado essa semana. Mas falando sobre essas mudanças, o Mancini disse que elas eram necessárias para que o time tivesse jogadores com a forma de atuar que ele quer. É óbvio que o torcedor já deve estar chateado, porque no primeiro jogo ele não mostrou nada dessa nova forma de atuar, ou mostrou muito pouco, porque a equipe acabou empatando e não jogando bem. Quer dizer, não foi aquele empate que você joga bem, mas empata o jogo. Foi aquele empate que você joga mal, mas empata a partida. Foi assim, Maracanã 1, Ceará 1. A segunda pergunta foi minha, e aí eu perguntei ao Mancini que avaliação ele fazia da sua equipe, se o time jogou abaixo do que ele esperava, igual ao que ele esperava ou acima do que ele esperava, em relação a o que a equipe fez em campo, se ele acha que poderia ter jogado mais, se surpreendeu ele positivamente, ou se foi aquilo mesmo que ele esperava? Olha, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais, até em termos de resultado. Eu esperava que o Ceará fosse chegar à vitória, essa era a minha esperança. É lógico que do outro lado tem uma equipe que, pelo que eu me informei, é uma equipe que vem jogando junto nesses últimos anos, então é óbvio que essa é uma dificuldade para uma equipe que está sendo montada, uma equipe que fisicamente ainda não está no mesmo nível do adversário, mas eu vi muita coisa boa. Eu vi uma dupla de zaga que dominou o setor, que teve uma saída de bola interessante, que ganhou os duelos aéreos, dois laterais que foram bem à frente. Acho que o Matheus Bahia fez um bom primeiro tempo, caiu um pouquinho fisicamente na segunda etapa. O Raí um pouco mais equilibrado em termos de cansaço, subiu um pouco menos do que o Bahia, mas também subiu. O meio-campo que tentou jogar, e até por isso, por muita movimentação, cansou um pouco. E à frente com dois atletas de velocidade dos lados, o Saulo por dentro. Aí na segunda etapa a entrada do Ailon deu uma movimentação melhor. Enfim, nós sabíamos que seria um jogo bem pegado, um jogo de muita marcação, aquele jogo onde você quer que a bola role e o adversário para toda hora, aí chega no final, você espera 10 minutos de acréscimo, tem só 6, enfim, essa atmosfera que é de um estadual, né? Então nós temos que entender, inclusive quem está do outro lado,
mas acima de tudo gostei de algumas coisas. Acho que o Ceará ele mudou bem a cara da equipe. Outras coisas que foram as oscilações dentro da partida, principalmente ali de 10 a 20 minutos do segundo tempo, que caiu de produção, talvez em função física também, mas isso tudo a gente vai acertar, vai aprimorar, para que já no segundo jogo a gente já tenha um desempenho um pouquinho mais uniforme do que hoje. Ele me disse que esperava mais, esperava que o time tivesse jogado mais. Acredita que a questão física do seu time pesou. O Ceará, claro, está treinando há bem menos tempo do que o Maracanã, jogou ano passado Série B, jogadores tiveram férias, a apresentação só aconteceu no início de janeiro, o Maracanã está há mais tempo em campo, mas tem toda a questão de qualidade técnica, que o Ceará pode contratar um time que o Maracanã não pode. Então, esse empate não dá para ser mensurado apenas porque uma equipe começou a trabalhar antes da outra. No caso, o Maracanã começou a trabalhar antes da equipe do Ceará, e o Mancini sabe muito bem disso. Ele esperava mais da sua equipe. Nós vimos um PV vazio, né? O PV estava vazio, o Maracanã resolveu cobrar ingresso de R$80, para o sócio R$40, meia R$40, e os torcedores do Ceará não vieram. Muitos foram a Carlos de Alencar Pinto, ao Vovozão, porque lá o Ceará colocou telões para o torcedor que não quisesse, que não pudesse pagar com R$80, R$40 assistir o jogo. Então teve mais gente lá, pelas informações que tivemos, do que aqui no estádio Presidente Vargas. E o Mancini confirmou, que eu acho que é real, que o time realmente sentiu a falta da torcida, que isso realmente pesou e de que foi ruim entrar e não ver a sua torcida. Eu fiquei imaginando, pensem aí, a cabeça dos jogadores. Semana atrás, 8 dias atrás, no sábado, ou no final de semana passada, eles vieram nesse PV e viram o estádio lotado num treino. E aí, uma semana depois, 8 dias depois, eles vêm num domingo no jogo e veem o estádio vazio. Realmente deve ter sido estranho para esses atletas. Em relação à questão do Barleta, que tem inclusive algumas informações aí nas redes sociais em relação a isso, o Barleta entrou na justiça contra o Ceará deve a ele valores referentes a direito de imagem. Ele tentou uma liminar para se liberar e jogar numa outra equipe, que provavelmente seria o Sport, mas a liminar foi indeferida. O que significa um indeferimento dessa liminar? A juíza não concedeu a liminar ao Barleta. Ela disse não ao pedido de liminar dos advogados do Barleta. E agora ele está em litígio com o Ceará e está sem clube, mas o Ceará já pagou 2 parcelas do acordo que tinha para comprar os seus direitos econômicos. Ele está em dia em relação a essas parcelas, pagou 2 no valor de R$1.100.000, o que faz R$2.200.000. Faltam R$4.400.000, 50% do Barleta, 50% dos direitos econômicos custariam ao Ceará R$6.600.000. Não sei se o Ceará vai continuar pagando as parcelas, se vai fazer um acordo, se vai ser ressarcido, se o Barleta vai para uma outra equipe. Bem, essas são questões que ainda nós tomaremos informação em relação a elas. No momento é isso, o Barleta está em litígio, cobra na justiça esses recebimentos, valores referentes a direito de imagem, mas não conseguiu se liberar, ou seja, seus direitos econômicos e federativos continuam ligados ao Ceará. Foi perguntado isso ao Mancini, que efeito isso teve. Ele lembrou que o Ceará já soltou uma nota oficial falando sobre o assunto, falando nessa nota exatamente isso, que o jogador tinha entrado em litígio contra o clube e que corria tudo isso em segredo de justiça, que o clube não entendia porque que o jogador não procurou o clube para resolver essa situação, mas ele lamentou a ausência do Barleta. Ele disse que se o Barleta estivesse no clube, certamente teria ajudado no segundo tempo, e admite que seria algo de diferente, se ele estivesse em campo poderia ajudar. Em relação aos atletas, aí o Mancini não quis falar, né? Foi perguntado o seguinte: e os atletas, isso significou alguma coisa? Atrapalhou alguma coisa? Bem, o Mancini disse que
não perguntou aos atletas. Essa teria que ser uma pergunta para os jogadores. Foi indagado dele sobre a equipe do Maracanã, notadamente o Júnior Cearense, que é o técnico. Ele disse que sabia que seria um jogo difícil, porque já sabia da qualidade que o Júnior tinha nas suas equipes. Lembrou, inclusive, que quando passou pelo Ceará como atleta, enfrentou o Júnior Cearense, o Júnior ainda como atleta também. O Júnior Cearense que depois veio jogar no Ceará, mas aí o Mancini lembrou que nessa época ele já não estava mais na equipe do Ceará. Sobre a sua equipe jogar pelos lados de campo, ele afirmou que é isso que é necessário, principalmente quando um time enfrenta outro muito fechado, ele precisa abrir o jogo e aí utiliza os lados de campo, também para não jogar tanto por dentro, porque facilita o desarme e o contra-ataque da equipe adversária, e quer sua equipe fazendo isso melhor. Chamou a atenção até que de algumas jogadas pelos lados, e aí eu chamo a atenção principalmente pelo lado esquerdo, porque o Pulga foi bem no jogo e o Matheus Bahia foi bem na partida enquanto esteve em campo. Ele depois sentiu câimbras e saiu, mas foi bem no geral. Então o lado esquerdo do Ceará foi melhor. Mesmo assim, fez poucas jogadas que levassem um atacante a ficar numa situação de fazer o gol. Quer dizer, houve algumas jogadas, o próprio Matheus Bahia finalizou uma bola no primeiro tempo, mas aquela jogada que deixa o atacante na cara do gol, aquela jogada com um resumo criativo muito bem feito, essa não aconteceu nem por um nem por outro lado de campo. O que o Mancini elogiou seu time foi de não ter desistido durante a partida e também reclamou a ausência do VAR. Ele afirma que o VAR em jogos como esse acaba sendo muito importante, então seria muito interessante ter esse auxílio do árbitro de vídeo, que pelo menos nesse início de campeonato cearense não está previsto, não vai acontecer. Ele lembrou que todo o futebol brasileiro já está acostumado com o VAR. Eu acho que em algum momento, certamente, o VAR será utilizado também em jogos do campeonato cearense. O que é que resta agora para o Ceará? Trabalhar mais uma semana, sábado que vem, 4h40 da tarde, neste mesmo Presidente Vargas, o Ceará volta e aí vai enfrentar a equipe do Floresta. Floresta será o adversário, Floresta que venceu o Ferroviário na primeira rodada do campeonato cearense, e aí será o adversário do Ceará na segunda rodada do estadual. Então o Ceará precisa de uma boa preparação para isso. Deixo vocês aí com os gols desse Ceará e Maracanã, Maracanã e Ceará, Maracanã mandante, um para o Maracanã, um para a equipe do Ceará. Você fica aí com os gols e a gente volta durante a semana falando mais sobre as situações que tem a ver com o Ceará, talvez mais alguma informação sobre como vai ficar a questão do Barleta, a preparação do Ceará para o restante da semana, né? Porque o Ceará joga já no sábado, então para esse início e meio de semana até o final, para que jogue diante da equipe do Floresta, e também a regularização do Facundo Barceló, centroavante que também é uruguaio como o Facundo Castro, mas o Castro estreou, o Barceló treinou, não conseguiu a regularização, faltou uma documentação do governo uruguaio para ele conseguir seu visto de trabalho, mas o Ceará está certo, porque já havia dado um prazo o governo uruguaio para a semana passada, esse prazo venceu, deu errado, vai para essa semana da documentação. Com essa documentação o Ceará consegue o visto de trabalho do Facundo Barceló, e com ele o Ceará também deve conseguir a regularização do centroavante, provavelmente para fazer a sua estreia sábado que vem contra a equipe do Floresta. Um abraço, galera, nós nos vemos nas redes sociais. Se puder deixar aí o legalzinho, o joinha, eu agradeço muito, e a gente continua se encontrando por aqui. Seus comentários também são muito importantes, passando informações e fazendo críticas. Eu sei que vocês não gostam de criticar nada, ninguém ou situação nenhuma, mas quiserem fazer críticas, fiquem inteiramente à vontade. Se forem críticas construtivas, certamente serão ouvidas e, se possível, serão colocadas em prática também. Valeu!